Olá, hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma experiência. No vídeo passado eu falei com você que da depressão que eu precisei admitir, do luto que eu estava vivendo, de todo o processo que eu tenho enfrentado ao longo desses 5 anos. E confesso para você que hoje eu preciso falar com você de algo que o Senhor me trouxe essa semana e que não é fácil admitir isso. Como eu falei com vocês, vinha fazendo tratamento, né? Tô fazendo ainda tratamento, precisando ainda fazer o preenchimento, precisando trocar a prótese. Todo esse processo tem sido um tempo muito doloroso para mim, muito difícil, tanto financeiramente quanto emocionalmente. E essa semana o Senhor falou comigo algo que na hora eu não entendi. O Senhor falou comigo assim: Eliette, me entrega o que já morreu. E eu confesso para você que no momento eu fiquei caçando na minha mente, né, o que o Senhor estava querendo me dizer. Gente, aqui em Nias tem chovido muito, minha casa tá cheia de bolor, eu tô com um pouco de alergia, tá? Então, se a minha voz ficar um pouquinho meio enjoada, se eu precisar tossir, vocês não levem em consideração. Mas o que acontece? Dia 8 de novembro, eu tinha uma consulta marcada com a oftalmologista. E aí, quando a última vez que eu havia estado com ela havia identificado, né, as bolinhas, o fungo atrás da minha pálpebra. E ela falou comigo assim, que aquilo ali era resultado do enxerto, né, aquele fungo. Quando eu fiz a cirurgia, eu precisei fazer o enxerto, porque como você pode ver, ele ainda tá muito fundo, eu preciso fazer o preenchimento para ele ganhar um pouquinho mais de volume. Só que quando eu fui para a mesa de cirurgia, meu olho estava muito fundo mesmo. E aí a médica sugeriu fazer o enxerto para ele dar um pouquinho, né, de volume, até mesmo para mim poder conseguir usar a prótese. Senão eu não tinha condições de usar a prótese. Com o enxerto eu ainda tive que, ainda que a prótese está aqui, foi a menor prótese que conseguiu entrar no meu olho. E aí quando a médica lá, no mês passado, havia identificado esse fungus, né? E aí ela me passou um tratamento em que eu fiz 7 dias de 4 em 4 horas, depois 7 dias de 6 em 6, depois 7 dias de 8 em 8, 7 de 12 em 12 e aí depois uma vez no dia. Quando eu comecei a fazer uma vez no dia, eu percebi que o meu olho voltou a produzir um pouquinho de secreção. Muito ralinho, bem pouquinho, mas estava produzindo. E aí eu fiquei preocupada. Eu confesso que eu fiquei ansiosa. Eu falei, meu Deus, será que o colírio não combateu fungos e vou voltar lá na médica e a médica vai me dizer que vai ser necessário mexer no enxerto. E eu já tô tão cansada disso, eu já tô tão desgastada com essa situação, tratamento aqui, tratamento ali, porque cada tratamento eu preciso ficar em casa, e aí diminui o uso da prótese, tira a prótese, não tira a prótese. Então tudo isso tem se tornado um processo muito desgastante. E aí fui pra consulta. Ao chegar lá, ela olhou, né? Ela tirou a prótese, olhou, aí ela falou, Eliette, tá lindo o seu olho, tá? Tá perfeito, não tem mais sinal de inflamação, né? Agora vamos pro próximo passo, que foi o que eu comentei no vídeo anterior, né? Fazer o preenchimento, trocar a prótese. Mas o que acontece? Eu fiquei muito ansiosa antes da consulta, preocupada com o resultado, se iria ou não precisar mexer no enxerto.
E aí, quando ela me falou que estava tudo bem, ai, que alívio, né? A preocupação foi só com o financeiro, porque agora vem a parte financeira que eu não tenho, como eu falei, não estou trabalhando, não tenho auxílio, né, de INSS, nem auxílio emergencial, nem nada. Então, assim, graças a Deus que o Senhor tem suprido, mas a minha parte humana não deixa de ficar preocupada. Mas veio o alívio porque o enxerto tá normal, tá tranquilo, não precisa mexer nele, não preciso, né, fazer acompanhamento novamente agora com colírios e tal. Mas o meu sistema já estava bugado. E aí eu fui nessa consulta, naquela semana o meu rosto, eu tive uma crise muito forte de rosácea. Meu rosto ficou muito empolado, você pode perceber que aqui é meio rosadinho ainda, mas é porque ainda tá sumindo, ainda tem uns carocinhos aqui por baixo, né? E naquela semana, assim, eu tive uma crise muito forte de rosácea. Chegou a sair caroço atrás das minhas orelhas, assim, ficou muito feio. E comecei a fazer compressas de chá de camomila que me indicaram, né? Foi muito bom, tá? Ajudou muito mesmo. E hidratando o tempo todo, né? Hidratando porque a rosácea, ela é uma doença, né, que não tem um remédio específico, né? É de fundo emocional, então você tem que hidratar bastante, né? E fazer as compressas de chá de camomila, né? E outras indicações. E aí, saí a rosácea melhorou, e aí meus braços, né, começaram, veio assim, ficou muito forte, muito quente, muito empolado, e aí aumentou, né, o campo aqui, que era menor, então subiu mais um pouco. E aí meu marido falou, Eliette, se continuar assim eu vou ter que levar você no médico, né? E aí ele brigou comigo assim, pelo amor de Deus, você não vai parar com isso, já, né? Não ouviu o que a médica falou, que tá tudo bem. Só que assim, gente, é muito difícil você dar ordem pro seu emocional. Ele não quer obedecer. E aí eu falei com ele, falei, amor, eu queria muito, muito mesmo, que dizer assim, tá tudo bem, acabou e, né? Falei, não, não é assim que funciona, não tá dando certo. Porque se desse certo já teria funcionado há muito tempo. E aí nessa semana eu tive na médica dia 8 de novembro. Hoje são 5 de dezembro. E aí naqueles dias, né, o Senhor falou comigo assim, Eliette, me entrega o que já morreu. E aí eu fiquei caçando na minha cabeça o que já morreu, né? O que eu preciso entregar que tá morto. E eu não conseguia assimilar, porque eu achei que essa questão do olho já estava resolvida. E aí eu me dei conta que não, que ainda não está totalmente resolvido, que ainda tem umas pendências emocionais aqui guardadas que o Senhor está trazendo à tona, que o Senhor tem tratado. E um texto que eu queria ler com vocês está lá no livro de Filipenses, né? Em Filipenses 3, aonde o apóstolo Paulo, né, ele vem dizer que lá em 3, 12, né, ele diz assim, não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E aí, quando o Senhor me falou isso, que caiu a ficha, né, de que ainda há essa pendência ainda com relação ao olho, né, eu fiquei meditando sobre isso. E por isso eu decidi vir gravar esse vídeo para dizer para você, né, deixa aí, deixa aí. Naquele dia, quando a ficha caiu, eu falei com o Senhor, eu falei, Pai, me perdoa porque eu ainda tô agarrada, né, nesse olho, eu ainda tô emocionalmente
vulnerável com relação a esse olho. De fato, eu ainda não entreguei ele para o Senhor e eu te peço perdão e eu estou entregando ele para ti. E falei, Senhor, não deixa eu pegar de volta, por favor. Porque a gente faz isso, né? A gente entrega e puxa com a outra mão. E nesse período, amados, uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração que mexeu comigo, né? Mexeu muito comigo, me deixou, né, muito pensativa a respeito. Porque lá em Romanos 7, Paulo ali, ele descrevendo sobre a lei do pecado, né, a lei da vida. E aí tem um dado momento que ele vai dizer assim, o que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer isso eu faço. E aí ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E quando Paulo estava falando isso, ele estava se referindo a uma prática que nos seus tempos, né, era feita. Ele conhecia muito bem do que ele estava falando, é que muitos prisioneiros, né, quando ou eles eram crucificados, ou eles eram empalados, né, ou em alguns casos, né, pegava-se aquele prisioneiro e pegava o corpo de alguém que já havia morrido, que estava morto, e amarrava aquele corpo morto ao corpo do prisioneiro. E ali, aquele prisioneiro, ele ia morrendo aos poucos, porque à medida que o corpo ia se decompondo, as toxinas, né, iam afetando, né, aquele prisioneiro, ia contaminando ele. E eu achei interessante que no artigo que eu estava lendo, é que colocava o rosto com rosto, né? E aí, à medida que aquele corpo ia decompondo, aquela pessoa ia se contaminando todo e ela passava a exalar aquele cheiro de morte. E a minha palavra para você hoje é: entrega para Deus aquilo que já morreu. Não fica carregando, não. Porque de repente você não está sentindo o cheiro de morte, mas as pessoas à sua volta já devem estar sentindo. E isso mexeu muito comigo, sabe? E isso me trouxe uma reflexão muito importante, porque eu estou agarrado a esse corpo morto, né? A essa parte minha que já morreu, que eu já deveria ter entregado, que eu já deveria ter confiado que o Senhor vai, né, tomar conta de tudo. E eu descobri que ainda não, que ainda esse corpo morto ainda me afeta. E talvez você não está passando por uma situação como a minha, de a perda de um órgão. De repente, você está aí carregando um corpo morto de decepção, de frustração, de falta de perdão. Talvez você se decepcionou com alguém da igreja, né, com o seu líder. De repente você está aí cheio de mágoa, carregando esse corpo morto que está aí liberando toxinas mortíferas, contaminando você. E mais cedo ou mais tarde você vai acabar morrendo, porque era o destino daquele prisioneiro. Ele era condenado à morte, só que aí, como eles não matavam a espada, eles não matavam crucificando, eles não matavam empalando. Então era um outro tipo de penalidade aonde aquele prisioneiro, certamente, ele morria, porque as toxinas liberadas ali, elas eram muito fortes, contaminava todo o seu organismo. E de repente você está aí também, todo contaminado, toda contaminada, frustrada, decepcionada. Saiba que o Senhor, Ele quer cuidar disso. Ele quer o seu corpo em perfeito estado. E, amados, para mim não foi fácil admitir isso. Quando eu entendi. E aí eu falei, Senhor, mas eu achei que essa parte da minha vida já estava resolvida. E não tá. Não tá. Tem uma passagem lá no livro de 2 Samuel, quando fala do filho de Davi que morreu. E a palavra diz que Davi ficou alguns dias ali orando, jejuando, clamando ao Senhor pela morte, pela sobrevivência do filho, pela cura.
E aí ele percebe um dia lá que os servos estavam falando baixo, cochichando. E aí ele percebe, ele entende que o menino havia morrido. Então a palavra diz que ele se levanta, ele toma o seu banho, ele entra na casa do Senhor, ele vai adorar o Senhor e aí ele vai se alimentar. E o que isso quer dizer para nós, né? Essa parte já está morta, Deus não vai ressuscitar. Se ele quisesse ressuscitar, ele já teria feito isso. Se Deus quisesse fazer o milagre de eu voltar a enxergar, do meu olho parar o atrofiamento, ele teria feito isso lá atrás, quando eu orei bastante. Lembra que eu comentei isso com vocês? Mas ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele tem algo melhor para nos dar. Ele tem algo maior para fazer através das nossas vidas, né? E se você tá aí, de repente você tá aí decepcionado, parado, carregando algo morto, porque você se decepcionou com a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Não foi a igreja que te decepcionou. Você se decepcionou com pessoas. E pessoas vão, sim, em todo tempo, em toda época da vida, da história da humanidade. Isso não é de agora, isso não vai acabar agora também. Isso vai continuar acontecendo até a volta de Cristo. Pessoas decepcionam pessoas. Eu já decepcionei muita gente. Eu já me decepcionei com muita gente, tá? Mas uma coisa que eu entendi ao longo da minha vida, da minha caminhada com o Senhor, a igreja, ela é de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Então, a minha decepção não foi com a igreja. A minha decepção foi com o sistema que administra hoje. A minha decepção foi com as pessoas que administram o sistema. E quando eu entendi isso, eu precisei me retratar com o Senhor, porque eu bati na igreja, sabe? Eu apontei o dedo para a igreja, porque eu não conseguia desassociar a igreja, o corpo de Cristo, do sistema religioso que hoje opera. Então, amados, se o seu problema hoje é com a igreja, libera perdão. Para de carregar esse peso morto. Se o teu problema hoje é porque você não consegue perdoar, convida o Senhor para a sua vida hoje e fala com ele: Pai, me ajuda, me ensina, me leva a um nível de arrependimento onde eu possa liberar perdão, porque não perdoar é pecado. De repente você está aí também frustrado, decepcionado, carregando uma dor, né? E que você não quer soltar, solta. Em nome de Jesus, solta. Libera isso. Libera. Como Paulo diz, né? Uma coisa eu faço, eu prossigo, eu avanço. E eu decido avançar. Eu decido deixar essa parte do meu olho para trás. Eu decido me desvencilhar desse corpo de morte que está minando as minhas energias, que está minando as minhas forças, que está me contaminando. De repente as pessoas à minha volta já estão sentindo o cheiro de putrefação, o cheiro ruim que isso está exalando. Porque quando nós carregamos algo morto, nós começamos a transmitir o mesmo cheiro daquilo que é morto. Sabe? É aquela ideia, você vai descascar uma mexerica, você acaba ficando contaminado com o cheiro. Essa semana meu marido descascou uma jaca, mas eu tava ali junto com ele, me ajudando a limpar os caroços, as sementes. E eu fiquei o dia inteiro com aquele cheiro impregnado, sabe, de jaca. Então, amado, libera isso. A palavra do Senhor nos convida a exalar o bom perfume de Cristo, a exalar Cristo. Então, libera seu coração. Libera esse corpo de morte. Aprenda-se a se mover no Senhor, não nas suas dores, tá? Há um propósito maior em tudo que está acontecendo. Deus não desperdiça nada. Certamente, daqui a pouco você vai estar testemunhando daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Paulo, ele diz que ele corre em busca da soberana, do prêmio da sua soberana vocação. Talvez se você parou no seu chamado, porque você está carregando esse peso morto, esse corpo morto.
né? Há um prêmio para você. Há um prêmio aguardando você. E hoje, cedo, eu estava lavando o meu cabelo. E eu cortei meu cabelo recentemente, não tem nem um mês. Mas esse ano eu já cortei meu cabelo 3 vezes. E aí na hora que eu tava lavando o meu cabelo, o Senhor falou comigo assim: Eliette, por que você tem cortado tanto o seu cabelo ultimamente? E eu assim, na minha cabeça, eu tenho cortado meu cabelo porque eu não consigo usar cabelo grande porque eu sinto muito calor aqui, então eu fico o tempo todo com o cabelo amarrado. E aí é mais prático para lavar, consome menos shampoo, menos condicionador. Rapidinho você penteia, rapidinho você arruma ele, né? E eu achei que era isso, sabe? E aí eu falei com o Senhor, eu falei, eu gosto de praticidade, né? Aí o Senhor falou comigo assim, não, Eliette, você tá fugindo. Aí eu falei, pensei comigo. Eu falei, gente, tá aí. Eu tenho uma irmã, ela é muito parecida comigo. As pessoas às vezes até perguntam se nós somos gêmeos. E querendo ou não, todas as vezes que eu corto o cabelo, ela sempre tá de cabelo curto. Ela não gosta de cabelo grande. E eu já gosto de um cabelinho maior, né? Eu acho bonito. Mas ultimamente eu tenho cortado muito mesmo. E todas as vezes que eu corto, as pessoas falam assim: nossa, Eliette, mas como que você ficou idêntica à sua irmã? E eu entendi que eu tô buscando o meu rosto, sabe? Eu ainda não me aceitei. Eu ainda não admito a ideia de que o meu rosto talvez nunca mais volte ao normal, a ser o que era antes. E aí eu falei, Senhor, me ajuda. Porque inconscientemente, isso estava aqui dentro, mas conscientemente eu não tinha visto por esse ângulo. De que, ao me tornar muito parecida com a minha irmã, eu tenho o meu rosto de volta. E aí, querendo ou não, eu não estou me aceitando. E eu preciso me aceitar e entender que essa é a realidade da minha vida. Não tem o que se fazer. E eu confesso pra você, querido, que eu sempre fui muito assim, prática. Mas ao longo desse tempo eu tenho entendido como que eu fui assim, expert em minimizar os meus sentimentos. Hoje tudo que eu tô vivendo emocionalmente, né, sem dar conta de lidar mais com o meu emocional, tendo todas essas reações no meu rosto, nos meus braços, né, e em outras partes do corpo, é porque lá atrás eu fui minimizando. Eu fui minimizando os meus problemas, né, as minhas questões emocionais, porque eu sempre fui muito prática, aquilo que eu não consigo resolver, eu não vou ficar perdendo tempo, eu não vou ficar chorando, e eu não dei tempo para o meu emocional, para a minha alma se curar. Eu escondia tudo debaixo do tapete. E aí, quando o Senhor me lembrou dessa passagem de Romanos 7, do corpo da morte, eu entendi o quanto contaminada eu estou emocionalmente. O quanto eu preciso, sabe, urgentemente liberar esse corpo de morte e deixar ele ir. E hoje tô aqui para dizer para você, libera, deixa ir. Talvez você seja uma pessoa resolvida como eu, sempre me achei muito resolvida, nunca fiquei parada, chorando, lamentando. Dá para resolver? Dá. Não dá para resolver? Então deixa para lá, né? E uma coisa que eu quero deixar para você, o tempo não cura ninguém, tá? Isso é mentira. Porque se o tempo curasse, eu estaria ótima. Não cura. O tempo, ele engana você. Mas aqueles quartinhos escuros lá dentro da sua alma, que precisa que as janelas sejam abertas, que as portas sejam abertas, que entre luz, que passe o pano com água para limpar,
para varrer, para tirar a teia de aranha, eles estão lá. E o tempo não vai limpar. É você que precisa parar, limpar o seu interior, confessar o que precisa ser confessado, pedir perdão a quem precisa ser pedido perdão, perdoar quem precisa ser perdoado e ir entregando todos os dias, falar com o Espírito Santo, joga a luz nas minhas trevas, não me deixa carregar esse peso morto. Essa tem sido a minha oração ultimamente, depois que o Senhor falou comigo que eu estou carregando algo morto. Eu não imaginava o quanto que eu era apegada a esse olho. Eu não imaginava o quanto que isso me fez sofrer. E cada dia o Senhor tem trago algo para mim nesse sentido. E eu estou hoje aqui compartilhando com você. Prossiga para o alto, para o alvo da soberana vocação. Deixa as coisas que para trás ficam, resolvam elas e segue em frente. Não fica parado. Se mova. Mova-se no Senhor. Mova-se nele. E se o Senhor trouxer algo para você, querido, exponha, deixa a luz entrar. Fala com esse problema. Você não vai ficar mais aí escondidinho, minando as minhas energias, consumindo os meus sonhos, tirando a minha alegria de viver. Eu abro a janela, eu abro a porta, eu acendo a luz e deixo que a luz do sol entre para expor tudo. Porque o Senhor tem algo lindo para fazer nas nossas vidas, mas muitas vezes Ele não consegue fazer porque nós estamos agarrados a esse corpo morto. E é essa palavra que eu queria deixar para você. Que o Senhor abençoe sua vida. Peço que você ore por você, ore também por mim, para que eu consiga diariamente entender o milagre que o Senhor está fazendo na minha vida e me posicionar da maneira correta. E você também se posicionar da maneira correta, para que o Senhor possa efetuar grandes coisas através da minha e da sua vida. Deus abençoe você.